o resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Bom, hoje seguimos, né? Livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Capítulo 4 do livro Mindset. Esportes, o mindset de um campeão. Hoje é a parte 2 do capítulo 4, ok? Na parte 2 do capítulo 4, nós vamos conversar, ainda dentro dos esportes, o mindset de um campeão, quando o caráter e a mentalidade conseguem vencer o talento. Isso é muito importante, principalmente dentro dos esportes, né? Claro que eu preciso que vocês entendam que os esportes servem como um exemplo que ela usa no livro, porque os esportes são um exemplo que arrastam muitas pessoas, né? Mas ela tá falando isso para a vida, no geral, para a vida de todos. Não é só para quem pratica esportes, ok? Então, se na primeira parte do capítulo 4 nós quebramos aquele mito do talento nato, a pessoa nasceu com aquele talento, não precisa se desenvolver, já vai conseguir fazer tudo. Agora o livro ele vai aprofundar uma coisa que é ainda mais sutil, que às vezes é muito difícil de perceber, mas que também é muito decisivo, né? Que é o que realmente sustenta um campeão quando tudo está contra ele, ok? Então a Carol Dweck vai começar essa parte do capítulo com a história de uma mulher, tá? Então vamos lá, vamos fazer a leitura e logo após, como sempre, vocês já sabem, né? Eu vou pegar todo esse texto riquíssimo que ela escreveu, que eu costumo chamar de X-tudão, mas é com muito respeito. X-tudão é porque tem muito conteúdo, é muita coisa. E vou pegar isso e condensar isso em forma de ferramenta de transformação para você, na sua vida, ok? Então vamos lá. Esse título de agora do texto se chama As Mulheres Mais Velozes da Terra. O que dizer de Wilma Rudolph, aclamada como a mulher mais veloz da Terra, depois de ganhar 3 medalhas de ouro em corridas de velocidade e de revezamento nas Olimpíadas de Roma em 1960. Quando mais jovem, estava longe de ser uma maravilha em termos físicos. Nasceu prematuramente, a 20ª dos 22 filhos de seus pais, estava sempre doente. Aos 4 anos de idade, quase morreu durante uma longa luta contra uma pneumonia dupla, escarlatina e poliomielite, cujo resultado foi a perna esquerda em grande parte paralisada. Os médicos lhe deram poucas esperanças de voltar a usá-la. Ao longo de 8 anos, ela se dedicou vigorosamente à fisioterapia, até que aos 12 deixou de lado o aparelho que usava na perna e começou a caminhar normalmente. Se isso não é uma lição no sentido de que é possível desenvolver capacidades físicas, então o que seria? Ela passou imediatamente a aplicar a lição ao basquete e ao atletismo, embora tenha perdido todas as corridas que disputou em sua primeira competição oficial. Depois da sua incrível carreira, ela declarou: "Eu só quero ser lembrada como uma mulher que trabalhou duramente." E Jack Joyner Kersee, considerada a maior atleta feminina de todos os tempos. Entre 1985 e o início de 1996, ela ganhou todas as disputas de heptátulo de que participou. O que é exatamente o heptátulo? É uma competição duríssima de 2 dias, em 7 partes, que consiste em uma corrida de 100 metros com obstáculos,
salto em altura, lançamento de dardo, corrida de velocidade de 200 metros, salto em distância, arremesso de peso e corrida de 800 metros. Não admira que a vencedora seja considerada a maior atleta feminina do mundo. Durante as competições, Joyner Kersee obteve as pontuações mais elevadas da história do esporte. Marcou recordes mundiais e ganhou 2 campeonatos mundiais, além de 2 medalhas olímpicas de ouro. Na verdade, 6, se contarmos as que ganhou em outras especialidades. Era um talento nato? Sem dúvida possuía talento, mas quando começou no atletismo, durante algum tempo ficou entre os últimos lugares. Quanto mais se esforçava, mais veloz se tornava. Porém, mesmo assim, não ganhou competições. E finalmente começou a vencer. O que mudou? Alguns podem atribuir a minha transformação às leis da hereditariedade, mas eu creio que foi a minha recompensa por todas aquelas horas de trabalho nas trilhas dos campos, nas calçadas do meu bairro e nos corredores da escola. Compartilhando o segredo de seu contínuo sucesso, diz ela: quando me vejo melhorando, há algo que me motiva e me excita. Ainda me sinto assim, depois de 6 medalhas olímpicas e 5 recordes mundiais. E já era assim quando eu estava nos primeiros anos do curso secundário, começando a entrar em competições de atletismo. Ganhou as 2 últimas medalhas, um campeonato mundial e uma medalha olímpica, em meio a uma crise de asma e a uma séria e dolorosa contusão no tendão da perna. Não era o talento nato em ação, era o mindset, dando a última palavra. Próximo título: os talentos naturais não deviam precisar fazer esforço. Você sabia que antigamente se acreditava não ser possível fazer um treinamento físico para o golfe e que se você fizesse exercícios para ficar mais forte, perderia o toque? Isso até que apareceu Tiger Woods, com seu programa de exercícios e treinamentos agressivos, e ganhou todos os torneios que havia. Em algumas culturas, aqueles que tentaram ir além de seu talento nato por meio de treinamento receberam firme desaprovação. As pessoas achavam que era preciso aceitar a situação de cada um na vida. Essas culturas teriam odiado Maury Wills. Era um ambicioso jogador de beisebol dos anos 50, de 50 a 60, que sonhava jogar nas categorias superiores. O problema era que sua tacada não era boa, e assim, ao ser contratado pelos Dodgers, foi mandado para as divisões inferiores. Orgulhosamente anunciou aos amigos: em 2 anos estarei em Brooklyn jogando com Jackie Robinson. Estava enganado. Apesar de sua previsão otimista e rigorosos exercícios diários, ele passou 8 anos e meio mofando nas ligas secundárias. Quando já haviam passado 7 anos e meio, o administrador da equipe sugeriu que ele fosse jogar na posição de rebatedor, dizendo a Wills: você já tem 7 anos e meio de decepções e nada tem a perder. Pouco depois, quando um jogador da posição de shortstop quebrou um dedo do pé, ele foi chamado. Sua oportunidade chegara. Sua batida ainda não era boa o bastante, mas sem desistir, foi pedir auxílio ao técnico da primeira base. Ambos trabalharam juntos várias horas por dia, além do treinamento normal de Wills. Nada ainda. Até mesmo o tenaz Wills estava disposto a desistir, mas o técnico recusou-se a parar com o treinamento. Agora que a parte mecânica estava pronta, ele precisava trabalhar a mente. Começou a rebater bem e, graças à sua alta velocidade, começou a roubar bases. Estudou a forma pela qual os jogadores adversários arremessavam as bolas, verificando qual era o melhor momento para tentar roubar uma base.
Desenvolveu rapidez para iniciar subitamente as corridas e técnicas de carrinho com as pernas. Os roubos de bases distraíam os lançadores, perturbavam os recebedores e inflamavam os torcedores. Wills progrediu até quebrar o recorde de Ty Cobbs em número de bases roubadas, que permanecera não alcançado durante 47 anos. Naquela temporada, ele foi considerado o melhor jogador da Liga Nacional. Então, assim, o que são 7 anos e meio aguardando se ele quebrou um recorde de 47 anos, né? Então, tudo é muito relativo. O próximo título é QI dos esportes. Você poderia pensar que o mundo dos esportes deveria conhecer a relação entre a prática e o aperfeiçoamento, entre a mente e o desempenho, e deixar de dar tanta importância ao talento físico nato. Mas é quase como se recusasse a perceber. Talvez isso seja assim porque, como sugere Malcolm Gladwell, as pessoas dão mais valor aos dotes naturais do que à capacidade adquirida. Embora a nossa cultura mencione muito o esforço individual e o autoaperfeiçoamento, no fundo, argumenta ele, reverenciamos o talento nato. Gostamos de pensar em nossos campeões e ídolos como super-heróis, que nasceram diferentes de nós. Não gostamos de pensar neles como pessoas relativamente comuns que se tornaram extraordinárias por seu esforço. Por que não? Para mim, isso é muito mais impressionante. Mesmo quando estão dispostos a reconhecer o papel da mente, os especialistas fazem questão de dizer que tudo é inato. Eu compreendi isso com todas as letras quando eu encontrei um artigo sobre Marshall Faulk, o grande running back da equipe de futebol americano dos Rams de St. Louis. Marshall acabara de se tornar o primeiro jogador a conquistar 2.000 jardas em corrida e em passes juntos, em 4 temporadas consecutivas. O artigo escrito na véspera do Super Bowl de 2002 falava da extraordinária habilidade de Faulk para saber onde estava cada jogador no campo, mesmo no caótico redemoinho de 22 homens correndo e caindo. Ele não somente sabe onde estão, mas também sabe o que estão fazendo e o que estão prestes a fazer. Segundo seus colegas de equipe, ele nunca se engana. Incrível! Como ele pode fazer isso? Segundo o relato de Faulk, ele passou muitos anos assistindo a jogos de futebol. No tempo da escola secundária, chegou a conseguir um trabalho que detestava, como vendedor ambulante num estádio, para poder assistir às partidas dos profissionais. Enquanto observava, sempre fazia a pergunta: por quê? Por que vamos fazer essa jogada? Por que estamos atacando dessa forma? Por que o adversário está fazendo isso? Por que estão fazendo aquilo? Essas perguntas, diz Faulk, basicamente me envolveram mais profundamente no futebol. Como profissional, ele nunca deixou de perguntar por quê e de investigar cada vez mais profundamente o funcionamento do jogo. Sem dúvida, o próprio Faulk considera sua capacidade produto de sua insaciável curiosidade e estudo. Como veem isso os jogadores e os técnicos? Como um dom. Marshall tem um QI mais alto do que qualquer jogador com quem já joguei, diz um veterano companheiro de equipe. Outros colegas descrevem a sua habilidade para reconhecer com precisão o posicionamento defensivo do adversário como o dom de um sábio. Admirado com a gama de suas habilidades, um técnico explicou: é preciso uma inteligência futebolística inata para conseguir fazer isso tudo. Próximo título se chama Caráter. Mas será que não existem talento nato? Atletas que realmente pareçam possuir algo mais desde o começo? Sim. E assim como aconteceu com Billy Beane e John McEnroe, isso às vezes é uma maldição.
Com todos os elogios a seu talento e com o pouco que tem de trabalhar ou se esforçar, é fácil caírem num mindset fixo. Bruce Jenner, medalhista de ouro no decatlo das Olimpíadas de 1976, diz: se eu não fosse disléxico, provavelmente não teria conquistado uma medalha olímpica. Se tivesse sido melhor na leitura, talvez tudo tivesse sido mais fácil, talvez os esportes fossem mais fáceis, e eu nunca teria percebido que a maneira de progredir na vida é o trabalho árduo. Essa frase é linda, né? Os talentos natos, enlevados com a sua superioridade, não aprendem a se esforçar, nem a lidar com os reveses. Essa é a história de Pedro Martínez, o brilhante arremessador que jogava nos Red Sox de Boston e que se autodestruiu justamente quando mais precisavam dele. Mas a história vai além, é uma história sobre caráter. Um grupo de jornalistas esportivos do New York Times e do Boston Globe tomou a ponte aérea da Delta para Boston. Eu também estava nesse voo. Eles iam assistir ao jogo número 3 das eliminatórias de 2003 do campeonato da Liga Americana, entre os Yankees de Nova York e os Red Sox de Boston. Falavam sobre caráter e todos concordavam, os de Boston com relutância, que os Yankees o possuíam. Entre outras coisas, recordavam o que os Yankees haviam feito por Nova York 2 anos antes. Foi em outubro de 2001 e os nova-iorquinos tinham acabado de passar pelo 11 de setembro. Eu estava lá e ficamos arrasados. Precisávamos de alguma esperança. A cidade precisava que os Yankees dessem tudo o que tinham, que chegassem à World Series. Mas os Yankees também tinham passado por aquilo e estavam feridos e exaustos. Pareciam não ter mais nada a oferecer. Não sei onde foram buscar forças, mas foram até o fundo e venceram jogo após jogo, e cada vitória nos trazia um pouco mais de volta à vida. Cada qual nos dando um pouco mais de esperança para o futuro. Nutridos por nossa necessidade, tornaram-se campeões da região leste da Liga Americana, depois campeões da Liga Americana e finalmente chegaram à World Series, onde lutaram valentemente e quase venceram. Todos odeiam os Yankees. É a equipe contra a qual todo o país torce. Também cresci odiando os Yankees, mas depois do que aconteceu tive de amá-los. Era isso que os jornalistas esportivos queriam dizer com a palavra caráter. Caráter, diziam eles. Eles sabem reconhecê-lo. É a capacidade de ir ao fundo de si mesmo e encontrar forças, mesmo quando as coisas estão contra você. No dia seguinte, Pedro Martínez, o extraordinário, mas super mimado arremessador da equipe de Boston, mostrou o que é caráter, ao exibir a falta dele. Ninguém poderia almejar o título de campeão da Liga Americana naquele ano mais do que os Red Sox de Boston. Eles não venciam havia 85 anos, desde a maldição do Bambino, isto é, desde que o dono dos Red Sox, Harry Frazee, vendera Babe Ruth aos Yankees, a fim de obter dinheiro para financiar um espetáculo teatral na Broadway. Não bastava que ele vendesse o melhor arremessador canhoto beisebol, que na época era Babe Ruth, mas além disso vendera-o ao detestado inimigo. Os Yankees passaram a dominar o esporte, vencendo a World Series numa sucessão que pareceria não ter... Vamos repetir essa frase, temos um cachorrinho latindo. Vou repetir essa frase, vamos lá. Os Yankees passaram a dominar o esporte, vencendo a World Series numa sucessão que parecia não ter fim. Enquanto isso, o time de Boston
conseguiu chegar a 4 World Series e diversas finais, mas sempre perdia. Perdia sempre da forma mais trágica possível, chegando próximo à vitória e em seguida entregando o jogo. Chegara finalmente mais uma oportunidade de derrotar a maldição e vencer os arquirrivais. Se vencessem, disputariam a World Series e os Yankees estariam desclassificados. Pedro Martinez era a esperança de Boston. Na verdade, no início da temporada, ele havia amaldiçoado a maldição. Mas, depois de jogar muito bem durante toda a partida, Pedro perdeu a vantagem que conquistara e a equipe foi ficando para trás. O que fez ele então? Acertou uma bolada num rebatedor, Karen Garcia. Ameaçou atirar outra bola em mais um, George Posada, e derrubou ao chão um homem de 72 anos de idade, o técnico dos Yankees, Don Zimmer. Assim escreveu o cronista Jack Curry no New York Times. Sabíamos que Pedro iria arremessar contra Roger Clemens numa tarde memorável no Fenway Park. Mas ninguém esperava ver Pedro contra Garcia, Pedro contra Posada, Pedro contra Zimmer. Até mesmo os jornalistas de Boston ficaram perplexos. Dan Shaughnessy, do Globe, perguntou: qual dos dois os torcedores dos Red Sox preferem agora? Roger Clemens, que manteve a linha e se comportou como um profissional na noite de sábado, ganhando o jogo para sua equipe, apesar de sua ira evidente, ou Pedro Martinez, o menino que atira a bola num adversário depois de perder a vantagem e em seguida aponta para a própria cabeça e para George Posada, jogador dos Yankees, ameaçadoramente, como quem diz: você é o próximo. A torcida dos Red Sox não gosta de ouvir, mas Pedro só atrapalhou no último sábado. Foi uma vergonha para o beisebol. Ele escapa porque é Pedro e a diretora dos Sox o protege. Será que pelo menos uma vez ele poderia admitir que errou? Assim como Billy Beane, Pedro Martinez não sabia tolerar a frustração, não sabia buscar dentro de si mesmo e transformar uma derrota importante em uma vitória importante. Tampouco era capaz, como Billy Beane, de admitir seus erros e aprender com eles. Por haver se desesperado em vez de fazer o seu trabalho, os Yankees venceram a partida e ganharam as eliminatórias por um jogo de diferença. Os repórteres que estavam no avião concordaram com o fato de que o caráter é tudo. Confessaram, porém, não saber de onde provinha. Mas creio que a esta altura começamos a compreender que a origem do caráter é o mindset. Agora sabemos que existe um mindset que mergulha as pessoas na noção de que têm talento, de que são especiais. Quando as coisas vão mal, elas perdem o foco e a capacidade, pondo em risco tudo o que desejavam conseguir. Neste caso, tudo o que a equipe e a torcida desejavam ardentemente. Também sabemos que existe um mindset que ajuda as pessoas a lidar com os reveses, indica-lhes boas estratégias e as leva a agir em seu próprio interesse. Mas esperem, a história ainda não acabou. Um ano depois, os Sox e os Yankees novamente se enfrentaram num desempate valendo o campeonato da Liga Americana. Quem ganhasse 4 jogos das eliminatórias seria o campeão da Liga e iria disputar a World Series. Os Yankees venceram os primeiros 3 jogos e o humilhante destino de Boston parecia estar novamente selado. Mas naquele ano, Boston advertira suas primadonas. Vendera um jogador, tentara vender outro, ninguém o quis e dera o recado: isto é uma equipe e não uma coleção de estrelas. Temos de nos esforçar uns pelos outros. 4 partidas depois, os Red Sox eram os campeões da Liga Americana. Em seguida, venceram a World Champions.
Foi a primeira vez desde 1904 que a equipe de Boston conseguiu vencer os Yankees em uma disputa de campeonato da liga, demonstrando duas coisas. Primeiro, que a maldição terminara. Segundo, que é possível aprender a ter caráter. Olha, essa frase é demais, tá? É possível aprender a ter caráter. Para quem acha que não é possível, né? Ou nasce com ou nasce sem, lá vem essa bomba. Próximo título é Mais sobre o caráter. Vamos começar do começo com Pete Sampras e o mindset de crescimento. Em 2000, Sampras tentou em Wimbledon sua 13ª vitória no Grand Slam de tênis. Se vencesse, quebraria o recorde de 12 vitórias nos principais torneios em poder de Roy Emerson. Embora tivesse conseguido chegar à final, não tinha jogado bem durante o torneio e não estava muito otimista quanto às suas possibilidades contra o jovem e poderoso Patrick Rafter. Sampras perdeu o primeiro set e estava prestes a perder o segundo. No tiebreaker, o score era 4-1 contra ele. Conforme ele mesmo admitiu, senti que a vitória estava escapando. Que teria feito McEnroe? Que teria feito Pedro Martinez? Que fez Sampras? Assim relatou William Rhoden. Ele procurou um quadro de referência em que pudesse se apoiar. Sampras disse: quando há uma possibilidade de virar o jogo, você pensa em partidas anteriores, nas quais você perdeu o primeiro set, mas reagiu e venceu os 3 seguintes. Há tempo. A gente reflete sobre as experiências passadas, sobre a capacidade de reagir. De repente, Sampras ganhou 5 pontos seguidos e depois isso aconteceu mais 2 vezes. Tinha vencido o segundo set e ainda estava no jogo. Ontem à noite, disse Rhoden, Sampras demonstrou todas as qualidades dos heróis. A perda do primeiro set, a vulnerabilidade da derrota iminente e depois a reação e o triunfo final. Jack Joyner Kersee estimulou-se durante um ataque de asma por ocasião do último campeonato mundial. Estava em meio à prova de 800 metros, a última do heptátulo, quando percebeu que o ataque estava próximo. Continue movendo os braços, instruiu ela a si própria. Não vai ser muito forte, portanto continue, você pode conseguir. O ataque não vai ser muito forte, você tem ar suficiente, já está na frente, corra o máximo que puder nesses 200 metros finais, Jack. Foi dando as instruções a si mesma até chegar à vitória. Tenho de dizer que este foi o meu maior triunfo, considerando as adversárias e os problemas que tive. Se eu realmente queria ganhar, eu tinha de reunir forças. Em sua última Olimpíada, o pior aconteceu. Uma grave contusão no tendão obrigou-a a abandonar o heptátulo. Ficou arrasada. Já não podia participar de sua prova preferida, mas poderia competir na de salto em distância alguns dias mais tarde. Os primeiros 5 saltos apontaram para uma resposta negativa. Ela não estava sequer próxima do nível necessário para obter uma medalha. Mas no 6º, conseguiu a medalha de bronze, mais preciosa do que as de ouro que já tinha. A energia para aquele 6º salto veio de todas as minhas decepções ao longo dos anos. Eu juntei todas as minhas dores e as transformei em um desempenho poderoso. Olha que bingo aí, né? Joyner Kersee também mostrou ter as qualidades das heroínas. A derrota, a vulnerabilidade do fracasso iminente e, em seguida, a reação e o triunfo final. Bom, a leitura do texto acaba aqui, né? Parte 2 do capítulo 4. Agora, o que eu quero passar para vocês? De tudo isso que a gente leu, foi um texto muito legal hoje, né?
foi dinâmico. Falar de esportes é muito bom, falar de vitória, né? É muito bom, principalmente. Mas a gente também tem que falar de derrota, né? Então, vamos lá. A Carol Dweck começou essa parte do texto, do capítulo 4, com a história da Wilma Rudolph, né? Que foi considerada a mulher mais veloz da Terra. Ela ganhou 3 medalhas de ouro em Olimpíadas. Ela era um símbolo de excelência física. Mas o que quase ninguém sabia é que a Wilma nasceu prematura, vivia doente, foi a 20ª filha de 22 filhos, né? Quase morreu quando tinha 4 anos, quando teve pneumonia dupla, escarlatina e poliomielite. E o resultado, porque poliomielite, gente, deixa sequelas motoras, né? A perna esquerda dela ficou praticamente paralisada. E os médicos disseram que ela talvez nunca voltasse a andar, né? A mexer aquela perna. E aí a gente tem um ponto muito central, né? O corpo dela não prometia nada, mas a mente decidiu e entregou tudo. Bingo, eu vou repetir. O corpo dessa atleta, que era uma criança, que tinha ficado sequelada, o corpo dela não prometia nada, mas a mente decidiu e então entregou tudo, ok? Foram 8 anos de fisioterapia, ela era uma criança, tá? Foram 8 anos de fisioterapia, disciplina, persistência, até que aos 12 anos ela conseguiu largar o aparelho da perna que ela usava e começou a andar normalmente, né? Depois ela começou a correr, depois ela começou a competir, depois ela começou a perder todas as competições iniciais. E mesmo assim ela continuou. Mais tarde ela virou campeã olímpica. E aí ela resumiu a história dela numa frase bem simples e poderosa. Ela disse: eu só quero ser lembrada como uma mulher que trabalhou duramente. Que foi o que ela fez desde criança, né? Ela queria que todo esse trabalho que ela teve fosse reconhecido. Esse esforço, que foi muito doído de anos, fosse reconhecido, né? Isso é mindset de crescimento, gente. Isso é mindset de crescimento em estado puro. Ok? Então, o livro, ele segue, né? E aí ele fala da Jack Joyner Kersee, né? A Jack foi considerada a maior atleta feminina de todos os tempos, porque ela fazia epitátulo. Gente, epitátulo, epi é de 7. São 7 provas, 2 dias, uma resistência física e mental que tem que ser extrema, né? Então, assim, ela não começou vencendo, o livro fala. Ela começou chegando entre as últimas. E ainda assim ela continuou. E aí, quando ela foi perguntada sobre a transformação dela, ela também foi direta. Ela falou que não foi hereditariedade, ou seja, ela não herdou nada disso. Ela foi recompensada por horas e horas sem fim de trabalho duro. Ok? Então, mesmo depois de 6 medalhas olímpicas e recordes mundiais, o que motivava ela era simples. Ela queria se ver sempre melhorando, evoluindo, desenvolvendo. Isso é mindset de crescimento, né? E aí, na prova final que ela teve, ela conquistou várias medalhas, tendo uma crise de asma e uma lesão grave no tendão. Então, gente, aquilo que aconteceu não foi talento em ação. Aquilo foi uma mentalidade decidindo o final dessa história, né? E entregando tudo. Quem decidiu foi a mentalidade. Porque o corpo já não prometia mais nada, né? E aí o livro vem e desmonta mais uma crença que é muito perigosa, né? A crença de que se a pessoa é talentosa, ela não deveria precisar se esforçar, porque essa crença existe, né?
E aí vem o Tiger Woods, do golfe. Ele destrói essa ideia. Ao transformar o golfe com treinamento físico agressivo. Ele transformou o golfe. Ok? Depois, o livro vem para Maury Wills. Maury Wills passou 8 anos e meio fracassado, né? Até que ele decidiu, mindset, decidiu aprender, decidiu pedir ajuda, né? Decidiu treinar não só a técnica, mas a mente. E quando ele finalmente entendeu o jogo, ele quebrou um recorde que durava 47 anos. Então, percebem que o padrão se repete? Todos esses exemplos que ela deu, o padrão se repete, né? Você tem esforço, muito esforço, que gera um aprendizado e você aproveita esse aprendizado, né? Mas a sua mentalidade forte, esses 3 juntos, eles superam ter um dom, superam um talento. Esforço, mais aprendizado, mais mentalidade. Mas por que a gente, ainda assim, mesmo já entendendo isso, a gente idolatra tanto ter um talento nato? E aí vem de novo a nossa autora Carol Dweck, e ela chama isso de QI dos esportes, né? E aí ela explica que a gente gosta de transformar atletas em super-heróis. Porque se eles nasceram diferentes, a gente não precisa tentar. A gente já tem eles que são diferentes porque nasceram diferentes. Então eles vão fazer diferente da gente. A gente não precisa nem tentar. A gente não vai conseguir. Ok? E aí ela traz outro exemplo. Traz o Marshall Faulk, que vem e desmonta isso também, né? Então aquela inteligência futebolística que ele tinha, né, que as pessoas atribuíam a ele, não veio de um dom misterioso. Veio de anos estudando, assistindo jogos, fazendo perguntas, buscando compreender o porquê das jogadas. Então não foi uma inteligência nata que ele tinha, foi muito esforço, foram anos estudando. Mas mesmo assim os técnicos insistiam. É inato dele, é um dom, né? Então aqui surge um ponto crucial dessa parte do capítulo. Qual é o ponto crucial dessa parte do capítulo? É o caráter, né? É o caráter. Porque talento sem caráter, sem mentalidade, vira um risco. Né? E aí ela usa o exemplo do Pedro Martinez. Ele era brilhante, mas ele era mimado e ele era incapaz de lidar com frustração. Então, quando ele perdeu o controle emocional, ele perdeu o jogo. E não só o jogo, ele perdeu a chance histórica da equipe, né? E do outro lado, tinha outro time, o time dos Yankees, que logo após o 11 de setembro, eles estavam exaustos, eles estavam feridos, eles estavam abalados emocionalmente, mas eles foram ao fundo de si mesmos e venceram. Olha a diferença entre os dois, né? Esse barulho é chuva, tá, gente? Os jornalistas chamaram isso de ir ao fundo e vencerem de caráter. Mas o livro, ele amplifica isso. Ele revela uma coisa mais profunda. Ele nos revela que caráter é um produto do mindset, né? Um mindset fixo, ele implode diante do fracasso. Ele não sustenta. Um mindset de crescimento, ele aprende diante do fracasso, ele se ajusta com esse aprendizado, ele insiste em vencer e ele vence, ele insiste até vencer. E a historinha ainda não acaba aí não, né? Ela ainda dá um finalzinho do texto quando ela fala que 1 ano depois, o time dos Red Sox mudaram a cultura deles, deixaram de proteger as estrelas, criaram uma equipe, criaram responsabilidade, ou seja, criaram mentalidade.
coisa que não tinha antes. Qual foi o resultado? Eles quebraram essa maldição de 85 anos sem vencer. Eles venceram os Yankees, que eram os melhores, e venceram o campeonato nacional, né? Que é chamada de World Series. Se eu não me engano, esse campeonato é até mundial. Não foi sorte, definitivamente, né? Foi o quê? Foi aprendizado emocional. Depois de tantas perdas, eles resolveram sentar e aprender com aquelas perdas. Mudaram o mindset, né? E para encerrar essa parte do capítulo 4, vem o exemplo final do Pete Sampras, né? Tenista. E novamente ela traz a Jackie Joyner Kersee. E aí, usando esses dois exemplos, ela deixa claro que em momentos de uma derrota iminente, porque eles chegaram nesse ponto, eles fizeram a mesma coisa, os dois. Eles buscaram dentro de si experiências passadas e escolheram reagir, né? Então, a Jack, em plena crise de asma, numa corrida, ela dizia para ela mesma: continue, você consegue, você tem ar suficiente, o que tem dá. Depois ela se lesionou e aí, sem chance nenhuma aparente, ela transformou uma dor acumulada em força final, né? E ganhou uma medalha de bronze em outro esporte. Só que essa medalha de bronze foi para ela maior do que qualquer medalha de ouro. Por quê? Por causa da superação, né? Então pensa comigo, onde que você está usando o talento como uma desculpa para não se esforçar? Gente, eu já fiz tanto isso na minha vida. Porque quando eu era criança eu era muito inteligente. Tipo, eu era rotulada. Nossa, ela é muito inteligente. E eu trepei nas costas desse rótulo e deixei esse rótulo me carregar. Então, quando eu precisaria me esforçar muito para um desafio maior, eu não me esforcei. E eu nem preciso falar o resultado para vocês, né? Eu não passava, né? De repente, a mais inteligente da turma parou de passar. Olha aí, né? E aí, vamos continuar pensando aqui comigo. Em que área da sua vida que você desiste quando as coisas ficam difíceis? Pode pensar em esportes, né? Academia, né? As promessas de ano novo. Pensa aqui comigo. Como que você reage à frustração? Você aprende com ela ou você implode de dentro para fora? Você se destrói, né? Quando você se frustra. E que tipo de caráter, e quando eu falo caráter, eu tô falando de mindset. Então, que tipo de mindset você está construindo através dos seus hábitos diários? Pensa aí, tá? Por que eu perguntei isso tudo? Porque olha só, talento impressiona, mas não sustenta. A mentalidade sustenta. Então, às vezes, ela nem impressiona, ela passa despercebida. Mas o que é mais importante? O que sustenta. Porque o que impressiona pode ser uma ilusão. Tá? No meu livro Mente de Ouro, eu te ensino exatamente isso. Como você constrói uma mente treinada para atravessar as frustrações sem desistir. A transformar a dor em direção e a manter a constância, mesmo quando a emoção não te ajuda, né? O Mente de Ouro é um manual prático, sem discurso vazio, ele é direto ao ponto e ele desenvolve a sua disciplina emocional, a sua clareza mental, a sua identidade de crescimento e a sua prosperidade, mas com um propósito. Ok? E ainda tem um bônus, que é o que eu chamo de cofre dourado da prosperidade. Nele, eu te guio com exercícios diários, rápidos, práticos, para você fortalecer o seu caráter interno. Ou seja, a sua resposta mental às situações, o seu mindset. Diante de erros, diante de críticas, diante de atrasos, ok?
Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e me sentirei extremamente lisonjeada, gosto sempre de deixar isso claro, se vocês acessarem. Agora eu vou perguntar uma coisa que eu gostaria que vocês respondessem nos comentários para mim. Escrevam para mim, porque à medida que vocês respondem escrevendo, vocês estão fazendo aquela informação adentrar dentro dos seus miolinhos. Vocês estão refletindo sobre aquilo, tá? Em qual área da sua vida você decide parar de depender do talento e começar a construir com o seu esforço? Construir caráter e mentalidade. Pensa aí, em qual área, tipo, já deu, eu achava que eu sabia fazer isso, eu não sei, eu tenho que admitir que eu preciso aprender sobre isso, eu preciso de ajuda, eu preciso me esforçar. Às vezes eu já sei tudo, mas não me esforço para aquilo acontecer. Porque eu acho que tem que ser fácil, tem que ser muito simples, e às vezes não é, e aí eu desisto. Escreve aí, tá? Bom, você já sabe, você está no Clube da Mente de Ouro, aqui não tem teoria vazia, aqui você não idolatra um dom ou um talento, aqui você constrói a sua mente, eu te ajudo a construir a sua mente, porque o caráter, ele não nasce, ele é treinável, você treina, o caráter se treina, ok? Campeões não são os que nunca caem. Campeões são os que sabem o que fazer quando caem, porque vão cair. Olha que bingo, tá? O talento, ele pode abrir portas, mas é o mindset, é a mentalidade que sustenta essa travessia. Aqui você aprende que caráter é uma decisão diária. E que ele pode sim ser desenvolvido. Ok? Então, como eu sempre digo no final dos vídeos, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é por isso então que eu tô aqui, porque eu tô aqui para ler essa página para você, com você, por você. Então se inscreve no Clube da Mente de Ouro. Vem comigo, continua comigo, porque o próximo texto, ainda nesse capítulo, ele vai levar essa mentalidade muito acima, direto para a sua vida, ok? Um beijo grande no coração de vocês.